Se eu te dissesse que a temporada de 2025 do Flamengo pode ser maior do que a de 2019, você acreditaria? Campeão da Supercopa, campeão carioca, campeão da Libertadores e agora praticamente campeão do Campeonato Brasileiro. Calma, meu caro gafanhoto. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Mengão só era campeão da Libertadores. Mas eu tô editando esse vídeo aqui no dia 30 de dezembro e o Mengão, sim, ele foi campeão brasileiro e ainda fomos campeões da Copa Challenge e campeões do Clássico Derby também, tá? E quase fomos campeões mundiais em cima do PSG. Então é isso, estamos atualizados. E agora a gente já pode continuar o vídeo, mas deixa o like. E caminhando para disputar ainda esse ano o Mundial. Título que há mais de 44 anos o Flamengo não ganha. Podendo ser bimundial em cima do Paris Saint-Germain. Tudo isso somente em 2025. Já em 2019, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. E por muito pouquinho não foi campeão mundial em cima do Liverpool, porque o Flamengo amassou o Liverpool naquele jogo. 6 anos se passaram e o Flamengo pode ter mais uma vez a chance de ser campeão mundial e tornar 2025 o ano mais espetacular da sua história. E pra você, qual foi o maior ano do Flamengo quando o assunto é títulos de 2019 e títulos de 2025? É isso que veremos hoje. Há quase 44 anos atrás, no dia 13 de dezembro de 1981, no Estádio Nacional de Tóquio, lá no Japão, o Flamengo disputava a final do Mundial contra o Liverpool, que, como diz o hino do Flamengo, ficou marcado na história, onde o Mengão ganhou o jogo por 3-0 em cima do Liverpool, com 2 gols de Núñez e 1 gol de Adílio. E hoje, depois de 44 anos depois, digamos que o Flamengo tem um time bom ao ponto de disputar o Mundial novamente. E muitos torcedores estão falando que esse ano de 2025 foi melhor e maior do que o de 2019, quando foi a temporada com o JJ, mas nesse vídeo eu não quero comparar as duas temporadas, eu quero falar de 2025. O Flamengo começou o ano bem animado, porque no dia 30 de setembro de 2024, o Felipe Luiz assumiu como técnico da equipe após um ano terrível com a direção do Tite. E a única coisa que tinha sobrado para o Felipe Luiz conquistar era a Copa do Brasil, que sim, ele conseguiu treinar o time e conquistar esse título ainda em 2024. Por mais que o time não estava na melhor fase, não tinha finalizado o ano da melhor forma, a torcida estava muito animada sabendo que o técnico agora era o Felipe Luiz, inclusive eu, porque ele já era um ídolo da nação, né? A torcida amava ele e ama ele. Até porque o Felipe Luiz, depois que se aposentou como jogador do Flamengo, ele foi treinar a base do Flamengo, começando ali a sua fase como treinador, a sua história como treinador do Flamengo, do time principal. E eu sei que não tem nada a ver, mas o Felipe Luiz, ele tinha um cabelo tão parecido com o JJ, que logo a torcida já apelidou ele de Mini Mister, Mini JJ, filho do Jorge Jesus, e entre outros apelidos. E detalhe, ele chegou no Flamengo como um tampa-buraco, porque após o Tite ser demitido, o time ficou sem um técnico a nível de treinar o Flamengo. Nem o técnico estava acertando ali a forma que o Flamengo tinha que jogar. Já tinha passado ali, porque eu me lembro assim de cabeça, né? Sampaoli, Dorival Júnior, tinha um cara lá, um treinador do Flamengo que me dava muita raiva apesar disso. Mas enfim, o Felipe Luiz assumiu como técnico interino, mas logo depois de fazer o Flamengo conquistar a Copa do Brasil, logo o Flamengo fez um contrato com o Felipe Luiz, assinando ele como técnico principal da equipe. Mas é importante lembrar que lá na base do Flamengo, o Felipe Luiz já tinha conseguido fazer o time conquistar o Mundial de Clubes Sub-20 e a Copa Rio também. Mas agora bora lá falar o porquê que esse ano de 2025 é muito grande pro Flamengo. E pra ficar mais fácil, eu vou seguir a ordem de títulos que o Flamengo disputou esse ano, de quais já foi eliminado, de quais já foi campeão e de quais ainda vai disputar esse ano. Começando lá no começo do ano, a Supercopa do Brasil, que o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, vencendo o jogo por 3-1. E esse seria o segundo título, né, disputado pelo Felipe Luiz, que ele também conseguiu fazer o time ser campeão. E foi um jogo muito suave, com 2 gols do Bruno Henrique e um do Luiz Araújo. Foi bem de boa e o Flamengo conquistou seu primeiro título do ano e o segundo título de Felipe Luiz. Pulando agora pro Carioca 2025, o Flamengo se classificou e enfrentou o Fluminense na final, garantindo o resultado lá no primeiro jogo ainda, que venceu o Fluminense por 2-1. No jogo de volta ficou no 0-0 e no jogo de volta o Flamengo até fez um gol, né, com o passe do Juninho e um gol do Michael, mas que o gol foi anulado pelo VAR após um impedimento do Juninho, ou foi do Michael, se eu não me engano. E o jogo ficou no empate de 0-0, mas mesmo assim o Flamengo já tinha garantido o resultado no primeiro jogo e foi campeão ali do Carioca 2025, conquistando seu segundo título do ano e o terceiro título já de Felipe Luiz no comando da equipe. Enquanto isso, lá na disputa do terceiro título do ano, o Campeonato Brasileiro se inicia com o Flamengo estreando contra o Internacional em casa e empatou o jogo no 1-1, que o Flamengo até começou perdendo, mas depois empatou com o gol do Léo Pereira e foi basicamente isso aí até agora. Mas esse ano a gente não pode esquecer que foi marcado pelo novo Mundial de Clubes, que pra quem não lembra foi um formato histórico. Eu gostei demais e eu acho que vai ser de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, né?
Foi um formato histórico, eu gostei bastante, na minha opinião, foi muito da hora esse estilo, pra mim tinha que ter todo ano, que era basicamente com 32 equipes do mundo inteiro participando, estilo a Copa do Mundo de seleções mesmo, onde tinha 4 times brasileiros participando e entre eles o Mengão, que pra quem não lembra, o Flamengo estreou contra o Esperance, que venceu o jogo por 2-0, foi bem tranquilo, e pra quem não lembra também, foi muito da hora esse jogo, porque foi a estreia da nova contratação do Flamengo, a gente já vai falar disso, que era o Jorginho, que chegava pra estrear nesse jogo, isso daí, mano, foi muito da hora, a contratação do Jorginho pra mim foi uma das melhores desse ano. Depois o Flamengo foi por um jogo consideravelmente mais difícil, né, da sua chave até o momento, que foi contra o Chelsea, cara. Aquele jogo foi magnífico, mano. Foi muito da hora aquela virada do Mengão pra cima do Chelsea por 3-1. Eu jurava que aquele jogo nós ia perder, porque nós já tomou o gol no primeiro tempo. Mas eu acreditei até o fim, mano. Aquele escanteio e aquele gol de empate, depois a virada, depois o Wallace ainda fez mais um gol. Cara, foi histórico. Depois enfrentou o Los Angeles FC, que ficou no empate por 1-1. E sim, o Flamengo se classificou em primeiro lugar no seu grupo, mas isso foi muito ruim. Infelizmente, isso foi ruim, classificar em primeiro. Porque agora, amigão, quem esperava pra disputar com o Mengão era o Bayern de Munique, simplesmente. E, cara, simplesmente eu tinha muita confiança que a gente ia ganhar aquele jogo e poderia ter ganhado, se não fossem os erros, né? Era um jogo muito nervoso e não poderia ter erros como teve, né? Acontece, mas teve muito erro. Já nos 5 minutos de jogo, o Pulgar foi cabecear a bola pra tirar, acabou cabeceando pra dentro do gol, abrindo o placar de 1-0 pro Bayern de Munique. Com 8 minutos de jogo, 3 minutos depois apenas, com o erro de saída de bola do Arrascaeta, a bola sobra pro Harry Kane, com aquela perna de ouro dele, acerta um chutaço e abre 2-0. Depois o Gerson diminuiu o placar pra 2-1 com aquele chutaço, aquele foguete pra cima do Neuer, e o Goretzka fez o terceiro gol com um chutaço de fora da área. Depois uma jogada de escanteio, a bola chega no Arrascaeta, que vai cruzar pra área, bate no braço do jogador do Bayern e é marcado o pênalti. E foi ali que o Jorginho fez seu primeiro gol com a camisa do Mengão de pênalti. E lá no finalzinho de jogo, o placar em 3-2, eu esperava muito que o Flamengo fosse empatar aquele jogo, que ia ser muito da hora. Até porque o Flamengo jogava de igual para igual contra o Bayern, né? Isso não é clubismo, é porque jogou mesmo de igual para igual. O Luiz Araújo foi sair jogando no meio de 3 marcadores, perdeu a bola, chegou nos pés do Harry Kane de novo e ele não desperdiça, né, amigão? E ali o Mengão encerrava a sua participação no Mundial de Clubes. Mas eu, pelo menos, tenho muito orgulho de saber onde o Mengão chegou nesse Mundial. Mas o ano do Flamengo não foi só grande por causa dos títulos, mas também pelas vendas de jogadores e também pelas contratações e reforços novos. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas vendendo o Gerson, Wesley, Fabrício Bruno, mas pelo outro lado trazendo o Jorginho, Saúl Ñíguez, Emerson Royal, Danilo, Alexandro, Jorge Carrascal e a contratação mais cara da história do Flamengo, que foi o Samuel Lino, que não entregou muito ainda o futebol que ele tem, mas eu pelo menos acho que o Samuel Lino ainda vai entregar muito futebol e vai fazer muitos gols importantes dentro do Flamengo. Galera, calma aí, não sai do vídeo, eu quero dar algumas explicações aqui rápidas e algumas atualizações também, né? Vocês já estão vendo aqui essa cor azul de fundo, infelizmente não deu pra gente ser campeão mundial dessa vez, né? Nessa temporada. Até coloquei o azul ali do PSG pra fazer essa homenagem aí, porque é um grande time e a gente já sabia disso, mas a gente tentou e como a gente vai tentar no próximo ano também. Mas enfim, pessoal, esse vídeo eu gravei ele há muito tempo atrás, antes do Flamengo jogar o Mundial e antes também de jogar a última rodada do Brasileiro e ser campeão. O que acontece? Eu resolvi postar esse vídeo aqui, editar ele, porque eu tava com ele guardado e eu não queria encerrar esse ano de 2025 sem postar mais um vídeo. Eu queria vir aqui e desejar um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal pra vocês, então por isso que esse vídeo tá saindo ainda, mesmo parecendo estar desatualizado. Mas enfim, pra atualizar, né, a gente não foi campeão mundial, mas a gente foi campeão brasileiro, a gente foi campeão da Taça Derby, né, que fala, e também da Copa Challenge. O Flamengo então encerra o ano com 6 taças, né, 6 títulos na conta e acabou de contratar aí um novo jogador já pra 2026, que é o zagueiro Vitão do Internacional. Na minha opinião, tá muito mais que provado, né, o ano de 2025 foi muito maior, né, do que o de 2019, por mais que foi muito grande, a gente ganhou a Libertadores depois de muito tempo, mas esse ano foi maior, tá? Em questão de títulos. É a minha opinião. O Flamengo também acabou de renovar o contrato com o Felipe Luiz até 2027, se eu não me engano, né? Final de 2027. Provavelmente não vai ficar até lá, isso aí é claro, né? Talvez fique, mas na minha opinião acho que não vai ficar. E eu queria agradecer vocês aí pelo apoio nesse canal aqui. Os últimos vídeos aí bateram um feedback muito legal, eu fiquei muito feliz por isso. E eu queria desejar pra você um feliz ano novo. Eu tô postando esse vídeo exatamente no dia 31 de dezembro. Um feliz ano novo pra você, um feliz Natal atrasado também, e que Deus abençoe você, toda a sua família, todos os seus planos, seus projetos. E eu queria pedir que você se inscreva aqui no canal, porque esse ano de 2026 vai ter muito vídeo legal aqui nesse canal, e eu quero também te pedir que você comenta aqui se você tem alguma ideia, algum vídeo que você queira saber sobre futebol, comenta aqui pra mim estar elaborando uma ideia, um roteiro muito mais legal e trazendo vídeos pra vocês. Outro detalhe também é que alguns vídeos que já saíram aqui no canal, até como esse também, a edição tá sendo um pouco mais baixa, tá? O nível da edição não tá sendo tão alto como eu sei fazer, porque era minha
minha meta de começar esse canal aqui em 2025 e eu tive muito pouco tempo para produzir os vídeos. Mas já em 2026 eu vou ter mais tempo para produzir os vídeos e tudo mais, um roteiro bem mais elaborado, uma edição mais legal e tudo mais. E é isso, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E é isso aí. Tamo junto.